É isso aí, pessoal. Boa tarde a todos. Bem-vindos aí ao canal. Hoje a gente vai tranquilizar vocês aí, vamos falar um pouquinho sobre o Ethereum e o Bitcoin e as altcoins, tá bom? Então, vocês podem ficar tranquilos, pessoal. O que que a gente tem aqui no gráfico do Ethereum, né? Apesar de o pessoal estar com muito medo, sentindo que o mundo vai acabar, que estamos em bear market, que só daqui 2 anos teremos uma outra oportunidade. Não é bem assim, tá, pessoal? Podem ficar tranquilos. O Ethereum, de fato, ele derreteu juntamente com todas as outras criptomoedas, tá? Só que a gente tem que ter uma perspectiva do que? Olha a zona de preço dele, tá, pessoal? Então, quando a gente pega aqui o gráfico semanal do Ethereum, a gente consegue ver com mais clareza o histórico, né, de preço. E quando a gente pega para avaliar o último bear market que nós tivemos aí de 2022, que inclusive nós tínhamos também altos riscos, né? Tivemos colapso da Luna, tivemos a invasão da Rússia, né, na Ucrânia, enfim, né? Não eram também tempos pacíficos, né? Teve muita coisa que influenciou nesse bear market que nós tivemos. Agora, se vocês pegarem, olha que interessante, né? Desde meados de junho de 22, tá? Até aqui, em novembro de 23, o Ethereum estava sendo negociado aí dentro dessa faixa, né, pessoal? Então, ele ficou preso aí nesse canal durante um bom tempo, né? Durante todo o período ali de bear market, que ele caiu, né? Ele perdeu lá os US$ 4.600 e, né, fez um pullback e veio descendo e se consolidou o bear market desde então, tá? Isso aí foi vivenciado, né, por um longo período. Só que olha que interessante, quem foi comprando o Ethereum justamente quando ninguém queria comprar nada, que todo mundo estava pessimista, que achava que ia levar 10 anos para o pós-pandemia a gente se recuperar, enfim. No final das contas, foi muito gratificante, né? Que a maioria que comprou o Ethereum aqui dentro dessa faixa de preço conseguiu depois um retorno aí muito expressivo, né? Conseguindo aí realizar ele em faixa de preços uns 134% no mínimo, né? Mesmo quem tivesse comprado ele aqui a US$ 1.600, que é justamente o preço que ele está nesse momento, tá? Então olha que interessante, né? Então se a gente está vendo ele a preços que nós não víamos há 2 anos, né? 2, 3 anos já, tá? E se você avaliar o RSI dele, ele está sobrevendido, tá? Está sobrevendido, né? Sempre quando ele chegou aqui nessas áreas que a gente pode visualizar, a gente vê que ele estava marcando aí fundos, né? Consolidando dentro do ciclo um volume baixo de negociação, onde poucos queriam comprar, mas também não perdeu aí esse patamar de preço, tá? E hoje a gente está vendo aí um cenário onde ele também está dentro de uma faixa aí no canal, né? Onde o preço dele está atualmente sendo negociado aqui. E estima-se que ele fique preso por enquanto aí nessa faixa, né? Só que aquilo, o Ethereum, dentro das altcoins, ele é praticamente o rei das altcoins, né? E ele é uma moeda que, assim, não só se aproveita a janela de tempo, mas a longo prazo ele tem se mostrado muito promissor, por conta da solidez do projeto, né, do histórico do projeto, a sua aplicação. Então, por vários motivos, que aqueles que querem pegar uma parcela do capital que tem disponível e ir comprando Ethereum, é um momento muito oportuno, tá? Lembrando que, lógico, não é aquele dinheiro que você vai precisar no mês que vem, né? É justamente uma parcela do seu capital que você pode fazer aportes graduais ali, uma vez por mês, tudo mais no Ethereum, dentro dessa faixa de preço, tá? Então eu entendo aqui, tudo que você comprar dentro dessa faixa de preço do Ethereum, tá? Aí ele abaixo aí dos US$ 2.000, né? Abaixo ali de US$ 1.800 para baixo. Dentro dessa zona, o que você comprar, você vai estar fazendo boas compras, tá? Porque a tendência dele é que, independente se a gente entrar num bear market esse ano por conta, né, de questões tarifárias, guerra comercial, que pode se intensificar um pouco mais, mas não, você não vai conseguir ficar esperando achando que você vai comprar Ethereum a US$ 200, tá? Eu já vi um pessoal falando que achava que o Ethereum ia voltar a valer US$ 100, US$ 200. Isso é uma ilusão, tá? A não ser que ele seja banido da face da Terra, seja hackeado e deixe de existir,
Fora isso, você não vai conseguir comprar. Eu não vejo o Ethereum chegando a US$ 200, US$ 300, tá, pessoal? Isso é bem absurdo da gente imaginar. Lógico que tudo pode acontecer, mas a probabilidade disso acontecer é infinitamente baixa, tá bom? Então, se você está comprando Ethereum aos pouquinhos aí, com uma parcela do seu caixa, né? Ao invés de outras altcoins, mas também não quer ficar só preso no Bitcoin, o Ethereum está numa boa faixa de preço para ser negociado, tá, pessoal? Porque na próxima subida que ele retomar, a tendência é que ele chegue a ser negociado aí novamente, formando lá um topo próximo das casas dos US$ 4.000, tá? Que inclusive se mostrou que é um topo bem forte, né? Sempre quando ele chega aí nessa faixa aqui de preço, se a gente pegar desde 2021 para cá, ele sempre que chega aqui ele sofre muita resistência. Mas então assim, um ativo que de regra sempre estava sendo vendido a quase US$ 4.000, você hoje está fazendo aporte e ele valendo US$ 1.600, é bem interessante, tá? Considerando o histórico de preço dele, do projeto, enfim, tá bom? Agora vamos falar um pouquinho aqui do Bitcoin, tá? Bitcoin segue de forma muito intensa aí, segurando bem, né, acima da casa aí dos US$ 80.000, tá? O semanal, né, anterior, acho que a força que ele teve aqui, ele mostrou uma força compradora interessante, onde por enquanto ele continua estável, né? Ele está, vamos dizer assim, preso dentro desse canal por enquanto, né? Desde essa queda mais brusca que ele teve ali, mas ele continua preso aqui dentro dessa faixa de preço, tá? Qual que é o nosso maior problema aqui? O que a gente precisa é que de fato tenha entrada de um fluxo, né, ou coisas um pouco mais positivas que façam esse movimento das próximas semanas dele tentar se romper, tá? Então, que ele venha a superar a casa aqui dos 95, US$ 96.000. E aí eu acredito que a gente tem a chance de continuar essa tendência, nessas ondas de alta que ele vem fazendo ao longo do tempo, tá? Isso só as próximas semanas vão dizer, né? O importante é que, apesar de tudo que aconteceu de janeiro para cá, mesmo, né, com efeito de psique, hack da Bybit, guerra comercial, ele se manteve muito forte, tá? Ele se manteve muito bem em todo esse período aí desses meses, com tudo isso que aconteceu. Né? Se fosse em outros tempos, um hack da Bybit, como aconteceu, nossa, seria um estardalhaço, né? Pra gente ver lá, a última vez que o Bitcoin entrou em bear market, ele saiu aqui da casa dos 65, US$ 66.000 e, né, formou fundo chegando aqui, né, nos US$ 15.000. Então, olha só, 76%, tá, pessoal? 76% de queda. E agora nós tivemos aí, né, considerando que não estamos ainda em bear market para o Bitcoin, nós ainda estamos mantendo aí, né, no máximo que ele fez aqui de queda, foi no 74, próximo aí dos 30%, né? Ou seja, uma correção bem saudável, considerando a gravidade do que aconteceu de janeiro para cá, foi uma queda bem saudável, né? Ele se manteve muito forte por conta da demanda institucional que está crescendo, né? A visão das pessoas quanto ao Bitcoin, que está vendo que ele é muito mais do que um ativo, né? Não é também só uma reserva de valor. Ele tem muito mais funcionalidade do que o próprio ouro, né? Que muita gente não enxergou isso. Eu não posso pegar o ouro e mandar para você o ouro. Ah, você está lá no Japão e te mandar o ouro na hora. Não, eu não posso pegar um capital e te mandar também pelo sistema bancário, depender de intermediários, né, de terceiro para te mandar. O Bitcoin eu pego e mando para você. Você tem a sua chave privada, eu tenho a minha carteira chave privada, sem depender de mais ninguém. Né? E aí esse potencial é isso que as pessoas ainda não enxergaram, né? Teve gente até que passou esse dia na Rádio Mix questionando o Bruno Perini se o Bitcoin e as moedas são legalizadas, né? Se há alguma coisa no mercado negro, né? E não, nós já temos regulamentação no Brasil, inclusive, para declarar imposto de renda. Em vários outros países isso já está muito mais avançado, né? Então as pessoas precisam se aprofundar um pouco no sentido de entender o conceito dele, né? Tá bom? Mas estamos aqui segurando bem o patamar. Enquanto ele se mantiver em cima desse suporte,
A gente vai ter que acompanhar as próximas semanas para ver até que ponto ele vai continuar lateral ou se ele vai começar a engatar uma subida aí, tá, pessoal? Mas isso vai depender de muitos fatores, tá? Aí a gente não tem como prever. O importante é, por não termos perdido aqui o 78, eu acredito fortemente que a probabilidade de nós termos uma alta vindo retestar essa faixa aqui dos 105, 6 mil dólares é muito mais provável do que a gente já entrar em queda, tá? Não acredito. Eu acho que antes da gente entrar de fato numa correção mais severa, ou até mesmo talvez num bear market, seja um pouco mais adiante, tá? Mas aí nós vamos depender de alguns fatores aí macroeconômicos, né? De todo esse barulho que está surgindo aí por conta dessa guerra comercial, né? Essa crise política que está tendo impactos muito significativos, né? Do efeito manada, enfim. Mas o que, que eu recomendaria para você? Você que é mais conservador, se você está pensando a longo prazo, daqui 5, 10 anos, você vai agradecer. Vai comprando uma vez por mês um pouco de Bitcoin com o que você tiver, que isso daqui 10 anos você vai estar muito bem, tá? E você vai lembrar disso. Agora, claro, se você é um investidor que procura um pouco mais de risco, eu vejo que as altcoins, se a gente pegar aí o mercado, né, de capitalização das altcoins, eu mantive ainda as marcações aqui para a gente acompanhar, né, os pontos. Tá se segurando bem acima dos 700 bilhões aqui, tá? Tá se segurando muito bem, né? Depois de uma queda bem acentuada, de forma bem constante, né? Mês a mês, né? Janeiro, fevereiro, março, abril. Mas a força, né, de venda dela, você vê que a proporcionalidade, ela tá diminuindo, né? Nós começamos de uma forma muito mais brusca antes, né? Com quedas muito mais acentuadas, né? Aquele movimento mais de desespero. E a gente está vendo que essa força, essa pressão vendedora, queira ou não, ela está se esvaindo, né? É aquela coisa, uma hora a tendência ela muda, tá? Uma hora a pressão de venda acaba e isso se reverte em compra. E aí o que que a gente tem? O que eu sempre falo, né, pessoal? Você tem que buscar comprar as altcoins considerando não só fundamento, mas também como está esse projeto, né? Se ele tem um histórico de preço para você avaliar ele, para você saber de fato como ele foi negociado no último bear market, o que, que aconteceu, quais foram os níveis, né, de negociação. E também ver a quantidade do capital, né, o inflow dele que tá, qual que é a capitalização dele que anda, né, tendo entrada e saída, né, desse valor combinado com a quantidade de moedas dele que tem em circulação. Isso interfere bastante, tá, pessoal? Então, eu acredito que a gente vai se manter aqui e eu espero ainda, né, mesmo que muitos já não estejam muito crentes nisso, mas eu acredito que a gente vai ainda retestar esses níveis aqui, pelo menos, tá? Pelo menos até aqui. Isso eu acredito, tá? Eu acredito que a gente ainda faça alguma coisa parecida com isso antes de fato das altcoins confirmarem, né, de estarem num bear market mais profundo, né, numa consolidação de fundo mais profunda, onde elas fiquem meses ali praticamente mortas antes de fato começarem a explodir novamente. Mas eu acredito, considerando a intensidade que foi dessas vendas, que a gente tenha essa probabilidade, tá? Embora essa janela de tempo ela está começando a se encurtar, porque se elas não fizerem isso até agora, essa segunda quinzena de abril para a primeira quinzena de maio, porque a gente tem que lembrar que o movimento delas é muito forte. Então, por exemplo, aqui mesmo, quando nós estávamos em novembro já, o movimento dela foi totalmente explosivo, né? A gente tem uma subida aqui totalmente vertical, né? Ou seja, a gente não tem espaço de tempo, às vezes hábil nem para entrar, porque o período ela é muito rápido, né? Foi questão de um mês. Ela foi muito ascendente e isso é normal para as altcoins, tá? Então não espere às vezes que se essa janela de tempo que eu acredito ainda que vamos ter, ela acontecer, que vai dar tempo de você se posicionar. Muitas vezes nem dá tempo, tá? Então eu sempre recomendo você estar acompanhando de perto esses períodos para você não acabar comprando topo novamente. É igual quando a gente pega o Alt Season Index, pessoal. Quando a gente pega o Alt Season Index, a gente vê, né? A gente vê as faixas de preço. Você compara os períodos e vê de fato quanto elas estavam baixas.
E aí é justamente o momento quando elas estão fora da altcoin season que ninguém quer comprar. Aí quando o pessoal quer comprar, quando ela tá aqui. Quando a gente fala, né, as notícias falam que a gente está em alt season. Quando a notícia fala que a gente está em alt season, ela acabou, cara. Tá bom? Então vocês têm que se programar sempre e se antecipar ao mercado nesse aspecto, porque os indicadores já vão estar te mostrando isso. O seu trabalho vai ser pegar esse capital, né, o que você estiver disposto a colocar e não mexer naquele capital ou até perder, embora é o que eu sempre falo, você não pode colocar tudo numa única cripto, né, seja ela qual for, tá? Agora, fazer aportes, né, com base na sua possibilidade dessa faixa de preço, tá bom? E fuja de topo, tá, pessoal? Fuja de comprar topo, tá bom? Porque o que aconteceu em dezembro foi justamente isso, né? Muita gente, quando a gente entrou em alt-season, o pessoal começou a comprar as altcoins quando a gente estava nessa faixa aqui. Nós já tínhamos ultrapassado 1 trilhão aqui, o pessoal estava comprando altcoin aqui. Quantos e quantos não compraram altcoin aqui e ficaram segurando e se deu mal, porque veio essa queda brusca aí, que não era vista, né, faz tempo, e chegamos a preços no nível lá de 2022. Né? E aí o pessoal fica arrasado, fala que o mundo está acabando. É justamente isso que você tem que dominar para você não cair nessa psicologia do mercado, tá bom? Porque quando você cai nessa psicologia do mercado, você incorre sempre nos mesmos erros. Você acaba entrando só em euforia e comprando de novo quando um criptoativo já subiu demais. Né? É igual, pessoal, a gente pega o Ethereum. O Ethereum, tem muita gente agora que até do Ethereum tá falando mal, né? Tá triste, chateado. E é compreensível. Mas aí o cara desfaz do Ethereum e vai querer comprar ele de novo quando ele tiver numa zona de preço maior. Né? Ou seja, não aproveitou para comprar ele aqui, que eram preços que não se via desde 2022, 2023, e vai querer comprar ele aqui. Né? Aí o cara depois quer comprar o Ethereum aqui. Quer comprar quando ele está nessa faixa de preço, que é quando ele já está muito considerando o atual mercado, quando ele já chega num ponto que ele tem forte resistência e não consegue romper os 4 mil dólares. Então é isso que você tem que lutar contra. Lutar contra o seu psicológico, tá? Usar a razão de forma mais fria, porque o mercado financeiro ele é cruel nesse aspecto, né? Você precisa ter razão. Então, quando tá todo mundo desmotivado, achando que as coisas só vão continuar piorando, pessoal, se abstraia disso, tá? O mercado ele é feito de ciclo, sempre foi e vai continuar sendo feito. Guerra comercial, guerra por terra, isso existe há séculos e não é hoje que vai deixar de existir. Então você nunca vai ter um cenário onde você fala, nossa, estamos às sete maravilhas, né? Estamos no século de ouro que vai ser tudo positivo. Não, sempre vão haver conflitos, sempre vai ter problema de inflação. O que cabe a nós é saber surfar essas ondas e negociar da melhor maneira possível, fazendo o quê? Comprando ativos, né? Sendo simplista, comprando ativo quando a gente vê que o valor dele está subvalorizado, né? Ou seja, ele está muito vendido, sobrevendido, o preço dele está baixo, considerando o fundamento, quantidade dele que tem disponível no mercado em circulação, né, dos holders. Então, e vender de fato quando ele estiver alto, tá bom? Olhando parece uma coisa simples, mas quando você começa a ver notícia, começa só a ver desgraça, você entra nessa pilha e você fica também para baixo e acaba não fazendo aporte. E é justamente essa hora que você devia estar aportando, quando ninguém está acreditando naquilo, tá bom? Então, pessoal, por hoje é isso. Vamos acompanhando aí as próximas semanas, né? Que eu acho que essa segunda quinzena de abril vai ser bem definitiva para a gente ver se de fato teremos aí uma janela de tempo propícia aí no mercado total de altcoins, que eu acredito que algumas, né, tem uma grande chance delas explodirem, dependendo de como forem as semanas seguintes, né, esse fluxo de capital que pode entrar, e nós teremos pouco tempo, tá? Só teremos aí entre, né, final de abril e início de maio para isso se concretizar. Porque se isso não acontecer, dificilmente na segunda quinzena de maio para frente isso vai acontecer, tá? Aí de fato nós vamos estar confirmado o bear market que vai ser mais duradouro para as altcoins, podendo perdurar até setembro aí desse ano e podendo retestar níveis mais baixos, que é onde eu deixei essa marcação aqui, tá? Podendo de fato consolidar fundos
de uma forma mais, né, forte aí entre meses de fim de maio, junho, julho e agosto, que costumam ser os meses onde tem menos negociação, tá? Igual no ano passado, né, nós tivemos aí os níveis mais baixos da capitalização do mercado de altcoins justamente desse período. E são períodos entre junho, julho e agosto que geralmente a capitalização do mercado, no modo geral, ela dá uma esfriada, né? E ela começa a esquentar de novo depois de setembro, mais ou menos, né? Em final de agosto, vai a setembro, outubro, que o pessoal já fica pensando no rally de fim de ano. Tá bom? Então, se inscrevam aí no canal, deixa seu like e espero vocês aí no próximo vídeo. Até mais, bom feriado e bom final de semana a todos.